Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema urinário, beleza? Um sistema muito importante aí, também chamado de sistema excretor, tá? Mas vamos lá, o sistema urinário, ele é composto por alguns órgãos, né? Que são os rins, tá? Os rins, eles são aí os órgãos mais funcionais, a gente pode dizer, tá? Eles têm funções muito importantes. Além dos rins, a gente também tem os uréteres. Opa. Deixa eu escrever de novo aqui. Além dos uréteres, a bexiga e a uretra. Beleza? Então, o rim ele é composto por 4 órgãos, tá? A gente tem 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e uma uretra, tá? Então, isso aqui é o rim. Aqui a gente tem a uretra, uretra. Aqui é a bexiga e a uretra. Beleza? Tá, então vamos lá. Aqui a gente tem, né, esse rim direito, ele é um rim que está inteiro, né? E esse rim esquerdo aqui, imagina que a gente fez um corte coronal dele, tá? Então a gente cortou esse rim no meio para a gente ver algumas estruturas internas que a gente tem nesse rim, tá? Então a primeira delas, né, esse tecido, né, essa estrutura que está em volta, que eu estou passando aqui a caneta preta de novo para ficar mais escuro, é o que a gente chama de cápsula renal. Qual que é a função da cápsula renal? Então, quando a gente fala em cápsula, se a gente lembrar da cápsula articular, por exemplo, a cápsula articular, ela recobre, protege a articulação, tá? Então, essa estrutura aqui, tá, preto, é a cápsula renal. Qual que vai ser a principal função, as principais funções da cápsula renal? Tá? Então, a cápsula renal ela é formada por tecido conjuntivo, tá? Então, ela é formada por tecido conjuntivo e ela é fibrosa, tá? Ou seja, ela é fibrosa e resistente. Tecido conjuntivo fibroso e resistente, o que faz com que ela sirva, né, principalmente aí para proteção, questão da proteção, revestimento desse rim, beleza? A cápsula renal ela faz proteção e revestimento do rim. Além da cápsula renal, a gente tem outras estruturas aqui dentro do rim, tá? Então, aqui ao redor, ó, a gente tem o que a gente chama de córtex renal. Então, tudo isso aqui que está ao redor é a área do córtex renal, beleza? Além do córtex renal, a gente também tem uma área chamada de medula, tá? A medula seria a área correspondente a esses triângulozinhos aqui. Tá? Então aqui a gente tem a área que a gente chama de medula renal. Então a gente tem o córtex renal, que está em volta, né, ali ao redor, tá? E a gente tem a medula. Uma coisa importante sobre o córtex, tá? Eu vou colocar ele aqui fora também. Então aqui ao redor a gente tem o córtex renal. No córtex renal, a gente vai ter uma estrutura muito importante dentro dos nossos rins, tá? É a estrutura mais funcional ali dos nossos rins, que é o néfron, beleza? Então, o néfron, ele é a menor estrutura funcional que a gente tem ali dentro dos nossos rins, e ele fica nessas áreas do córtex renal, tá bom? A medula renal, que são esses triângulos que a gente falou, ela é composta por duas estruturas, as pirâmides renais e as colunas renais. Então, as pirâmides renais seriam esse triângulozinho aqui que está em volta, né? E as colunas renais, esses espacinhos brancos aqui entre esses riscos pretos, beleza? Então, a medula ela é composta pelas pirâmides renais e pelas colunas renais. E ela vai ser muito importante
porque é na medula que a gente vai ter a formação da urina, tá? Então essas estruturas aqui elas são muito importantes para a formação da urina. Beleza? Importante a gente guardar isso. E a gente tem outras estruturas, né, mais internas aqui, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem esses dedinhos aqui, né, são chamados de cálices renais. Então isso aqui são os cálices renais, deixa eu colocar eles aqui. Essas estruturas são chamadas de cálices renais. Então a gente vai ver que as substâncias, né, que não foram utilizadas ali, que não foram reabsorvidas e vão para o sangue, elas vão sair, né, e vão ser excretadas através da urina, tá? Então essas substâncias, a urina, é produzida aqui na medula. Da medula ela passa para os cálices renais. Dos cálices renais ela vai passar pela pelve renal, que é essa base aqui, seria essa estruturazinha aqui, tá? Então esse miolo aqui é chamado de pelve renal. Da pelve renal vai passar aqui pelo uréter, né, que a gente viu, chegando até a bexiga, e da bexiga essas substâncias saem pela uretra, beleza? Então o caminho que percorre aí a urina ali, as substâncias vão ser excretadas, beleza? Então basicamente em relação às estruturas, né, essas são as principais estruturas que a gente tem no nosso rim, tá? Então a gente tem a cápsula renal, que é o tecido que reveste esse rim, o córtex, que fica ao redor, a medula, né, que são essas partes entre os cálices renais e o córtex, tá? Então aqui seria mais ou menos a região da medula. Vou fazer aqui, ó, essa aqui. A medula seria mais ou menos nessa região, tá? Aí a gente tem os cálices renais, que é por onde passa a urina, e pelve renal, uréter, bexiga e uretra, beleza? Então, essas são as principais estruturas aí do rim. Agora falando em funções do rim, tá? Então o rim a gente viu, ele é composto aqui por esses órgãos, né? E ele vai ter três funções muito importantes, né, para manter ali a nossa existência. Então a primeira delas é a filtragem do sangue, tá? Então aqui a gente tem, por que a gente falou que o rim ele trabalha em parceria, ele trabalha em conjunto com o sistema circulatório? Porque é o rim que vai fazer a filtragem do sangue, tá? Então a gente pode estar aqui como primeira função, né, primeira característica aqui, a filtragem do sangue, tá? Então, todo o sangue do nosso corpo, ele vai passar pelos rins, tá? Então, a gente tem que os rins, eles filtram, em média, aí, até 180 litros de sangue por dia, tá? Então, os rins, eles têm capacidade de filtrar até 180 litros de sangue por dia. Através dessa filtragem, a gente tem que uma pequena parte desse sangue ela é secretada e a maior parte é reabsorvida. Então, desses 180 litros filtrados, a gente tem que maior parte ela é reabsorvida e uma pequena parte desse sangue, tá? Cerca de 1 litro a 1,5 litros, então a menor parte, ela é secretada, beleza? Ela é excretada em forma de urina. Tá? Então a primeira grande função aí dos rins é a filtragem do sangue, filtrar o sangue. Outra função também muito importante, como a gente viu, então a gente viu que o rim ele filtra esse sangue e a maior parte é reabsorvida. A maior parte do sangue passa pelos rins e ele é reabsorvido. Então outra função importante é justamente a reabsorção de substâncias. De diversas substâncias, tá? Então a gente tem que ir lá nos rins, o sangue ele tem água, tem íons, né? Sódio, cloreto, potássio, tem aminoácidos, tem glicose, tem bicarbonato também, né? Então lá nos rins vai acontecer justamente a reabsorção dessas substâncias, né? Então vai reabsorver água,
aminoácidos. A gente tem também glicose, íons, sódio, cloreto, potássio, carbonato. Vou colocar HCO3 que dá para carbonato, tá? Então todas essas substâncias aqui, elas vão ser reabsorvidas lá nos rins, tá? E a gente também tem que algumas substâncias, elas são prejudiciais. Algumas substâncias produzidas pelo nosso corpo, elas são maléficas, elas são tóxicas, né? Então a gente tem que o rim, ele vai fazer também, a partir da filtragem, né? A partir dessa filtragem, né? Aquilo que não é reabsorvido, vai ser excretado. Então a gente tem outra função importante do rim, que é justamente a excreção. Excreção de substâncias, tá? Dentre essas substâncias que são excretadas, a gente tem duas substâncias principais que são produzidas aí pelo nosso corpo, que são extremamente tóxicas aí, o nosso metabolismo precisam ser eliminadas, tá? Que a gente pode dizer que são a creatinina e a ureia. Beleza? Então a creatinina e a ureia, elas são produzidas ali através de ações metabólicas que o nosso corpo faz, né? E elas são subprodutos dessas reações. Então elas precisam ser eliminadas através da formação da urina, beleza? E além disso, a gente também tem a excreção de substâncias em excesso, né? Então quando a gente tem substâncias em excesso, a gente tem que elas precisam ser secretadas. Então substâncias em excesso. A gente fala substância em excesso, pode ser água, né? Então, se você toma muita água, se você consome muita água, você precisa eliminar mais água. E também íons em excesso, né? Então, água e íons que estão em excesso precisam ser eliminados, tá? E essas três funções aqui, elas são muito importantes. Para quê? Né? Justamente para manter a nossa homeostase, tá? Então, qual que é a importância dos rins? Eles vão auxiliar na nossa homeostase, ou seja, no nosso equilíbrio ali do meio interno, para manter as nossas funções corporais normais, tá? Então, por exemplo, a gente tem que, através da filtragem, reabsorção e excreção, o rim ele vai manter o equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Então, a gente tem a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. O que é isso? É o equilíbrio entre água e íons que a gente tem no nosso sangue, né? Eletrólitos. Então, quando a gente tem muita água e muitos eletrólitos, eles vão ser eliminados, tá? A gente também tem que muitos deles são reabsorvidos, tá? Então, através dessas ações, o rim ele vai manter, né? O sistema urinário vai manter aí o nosso equilíbrio hidroeletrolítico. Outra função importante também é no pH sanguíneo, tá? Então, ele também vai fazer a manutenção do pH do sangue. Ele também faz o controle, né? A manutenção desse pH sanguíneo através da eliminação ou reabsorção do bicarbonato. Então, a gente viu que o bicarbonato ele é reabsorvido nos rins, né? Quando a gente tem uma situação aí, por exemplo, de alcalose, ou seja, quando a gente tem muita base no nosso sangue, a gente tem uma grande quantidade de bicarbonato. Esse bicarbonato ele precisa ser eliminado. E ele vai ser eliminado justamente pelos rins, né? Através de uma urina básica, né? Que a gente fala. Então, os rins eles são importantes justamente para a gente manter o nosso pH sanguíneo. E outra função que também é importante, né, que também cabe aos rins, é de manutenção da nossa pA. Então, ele também faz esse controle dessa pressão arterial, desse pA, através também da eliminação de água e de íons, né? Então, se a gente tem muita água nos nossos vasos, a gente tem um aumento da pressão arterial. Se a gente tem uma diminuição da quantidade de água, a gente tem uma diminuição dessa pressão arterial, tá? Então ele também faz esse controle, né, essa manutenção e o controle da pressão arterial, beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem, né, em relação
ao sistema urinário, né? Ele é importante porque ele vai fazer a filtragem do sangue, reabsorção de substâncias e a excreção de substâncias tóxicas em excesso, né? Ele é composto pelos rins, pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra, tá? E dentro dos rins a gente tem a cápsula renal, a área do córtex, a medula, os cálices renais e a pelve renal, além de outras estruturas, porém essas são as principais, tá? A gente viu que no córtex a gente tem o néfron e na medula a gente vai ter as pirâmides renais e as colunas renais. Agora, na continuação, a gente vai dar um zoom aqui, tá? Então, imagina que a gente pegou essa partezinha aqui, ó, da medula e do córtex, tá? A gente pegou essa áreazinha aqui e a gente vai dar um zoom nela na sequência, tá? Então, a gente pegou isso aqui e deu um zoom, um pedacinho da medula, um pedacinho do córtex, ampliamos. E aí a gente vai ter na sequência o néfron, tá? Então lembra que aqui, ó, o néfron, ele fica onde? Ele fica nessa área do córtex renal, tá? Então aqui a gente tem o córtex, a área do córtex, tá? E aqui a gente tem a área da medula. Aqui no córtex a gente tem o néfron, beleza? Então aqui no néfron a gente tem aí esse aqui, né, enfim, é o néfron, tá? Então o néfron a gente tem aqui uma parte dele, tá? Se a gente fosse traçar uma linha aqui bem no meio do néfron, vou traçar uma linha mais ou menos aqui, ó. Então a gente tem essa linha aqui, ó. Fazer pontilhada para não atrapalhar. Então imagine que aqui a gente traçou uma linha, tá? Essa parte superior aqui é a parte do néfron que se encontra no córtex, na área do córtex. Beleza? Vou ter que apagar essa parte aqui porque eu vou precisar desenhar. Então a parte superior é o córtex. A parte inferior, tá? Então dessa linha para baixo, a gente tem a parte do néfron que está na medula renal. Beleza? Então a gente traçou uma linha. Deixa eu fazer isso aqui mais um jeito que fica melhor para entender. Vou apagar esses riscos aqui. Vamos lá então. A gente vai traçar uma linha. Imagina que essa linha que eu tracei, ela vai até o final do desenho, tá? Tudo que está acima é a parte do néfron que está no córtex. Tudo que está abaixo é a parte do néfron que está na medula renal. Beleza? Tá, agora vamos lá. Esse aqui é o néfron. O néfron, como a gente falou, é a menor unidade funcional do rim, tá? Então ele é menor unidade funcional. E no néfron vão acontecer três processos que a gente já viu. Então a gente vai ter a filtragem de substâncias, a gente vai ter a reabsorção e também a excreção. Então, antes de a gente ver cada uma dessas situações, como que acontece, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estruturas do néfron, tá? Então, essa estrutura aqui é chamada de cápsula de Bowman. A gente vai ver que ela vai ser importante na filtragem de substâncias. Outra estrutura que a gente tem são esses túbulos aqui que dão voltas. Então a gente tem, ó, tá vendo que eles dão tipo umas voltinhas? Tá? Esses túbulos, né, que estão dando voltas são chamados de cúbulo. Esses aqui são os túbulos contorcidos proximais. Então aqui a gente tem o túbulo contorcido proximal. E aqui a gente vai ter esses mesmos túbulos, né, na parte ali mais para o final do néfron, que são chamados de túbulo contorcido distal. Beleza? Então a gente tem a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal. E além disso, a gente tem uma outra estrutura que é chamada de alças de Henle, tá? Então, essa aqui é a chamada alça de Henle. Então a gente tem aqui
alça de Henle, beleza? E a alça de Henle, ela é dividida em duas. A gente tem a alça de Henle descendente porque as substâncias elas estão vindo nesse sentido, né, de cima para baixo, ou seja, elas estão descendo. E a gente tem a alça de Henle ascendente, beleza? Porque as substâncias elas estão subindo, tá? E aqui, no final, a gente tem essa estrutura grandona aqui que é chamada de túbulo coletor. Esse aqui é o túbulo coletor. E no final do túbulo coletor a gente tem, né, que o túbulo coletor ele manda as substâncias lá para os cálices renais. Dos cálices renais elas vão para a pelve renal. Da pelve renal essas substâncias vão para o uréter. E do uréter elas vão ser excretadas. Vamos descer a excreção. Então, do cálice vai para a pelve vai para o uréter, do uréter a gente tem a excreção, beleza? Então, agora a gente já viu aí algumas das principais estruturas, né, aí do néfron. Mas a gente tem que lembrar que a gente também tem essa estruturazinha pintada de vermelho aqui, são capilares sanguíneos, tá? Então, isso aqui nada mais é do que capilares sanguíneos, beleza? A gente tem vários capilares nesse néfron. Aqui no néfron, né, lá no pulmão, se a gente voltar aqui nessa imagem, a gente tem uma artéria, né, que está chegando aqui no pulmão. Né? Então a gente tem essa artériazinha chegando ao pulmão. Perdão, não ao pulmão, ao rim. Né? Então a gente tem essa artéria chegando ao rim esquerdo no caso. Essa artéria que chega ao rim esquerdo é a chamada artéria renal. A gente tem a artéria renal, que vai até o rim esquerdo. Essa artéria renal, ela vai diminuindo, né? E ela vai entrar por uma arteríola, tá? Então isso aqui é uma arteríola, que nada mais é do que uma artéria pequenininha, tá? Essa arteríola aqui é chamada de arteríola aferente. Então a gente tem essa arteríola aqui, que é a arteríola aferente, né? Vou colocar ela em pezinho mesmo. Então essa aqui é a arteríola aferente. E aqui em cima, arteríola eferente. E uma outra estrutura também bem importante que a gente tem é essa aqui. Isso aqui, ó, que eu acabei de contornar, é chamado de glomérulo, beleza? Então aqui a gente tem o que a gente chama de glomérulo. O que seria esse glomérulo aqui? Tá? O glomérulo, ele é como se fosse um emaranhado, né, de capilares. Então, no glomérulo, imagina que a gente tem uma quantidade muito grande de vasinhos sanguíneos. Tá? Nesse glomérulo, a pressão sanguínea ela é muito alta. Ou seja, o que acontece? Quando a pressão sanguínea é alta, a gente tem que o sangue, né, ele vai circular dos pontos de maior pressão para menor pressão. Tá? Então, a pressão nesse glomérulo ela é muito alta. Então, aqui a gente tem um aumento muito grande da pressão. Essa pressão muito alta faz com que várias substâncias passem do sangue para a cápsula de Bowman. Tá? Então, falando sobre a cápsula de Bowman, uma das principais funções dela que a gente viu é fazer a filtragem dessas substâncias. Então, a cápsula de Bowman faz o quê? Ela faz a filtragem de substâncias. Beleza? Então,
a maior parte das substâncias elas passam, né, dos vasos sanguíneos aqui para o néfron, para a cápsula de Bowman, que é a primeira estruturazinha do néfron, pela pressão, devido à pressão sanguínea. Tá? Então, do glomérulo para a cápsula de Bowman, a gente tem a filtragem dessas substâncias. Então, vou colocar aqui um F. Por quê? Porque é nessa região que a gente tem a filtragem das substâncias e do sangue para o néfron. Agora, quais são essas substâncias absorvidas aqui pela cápsula de Bowman? Né? A gente já citou lá em cima, né? Mas principalmente água, aminoácidos, glicose, íons, carbonato. Tá? Então, aqui nessa cápsula de Bowman a gente vai ter a filtragem de substâncias. Né? Então, principalmente água, aminoácidos, glicose, íons e bicarbonato. Beleza? Quando essas substâncias elas são filtradas aqui pela cápsula de Bowman, elas vão passar pelos túbulos, pelo contorcidos proximais, né? Ou pelo túbulo contorcido proximal. O que vai acontecer nesse túbulo contorcido proximal? Né? A gente tem um túbulo, quando a gente tem esses túbulos, o que acontece? Imagina que para as substâncias passarem aqui, elas vão ter que dar várias voltas. Isso vai lentificar um pouco a passagem dessas substâncias. Né? Então, por que é importante, né, que essas substâncias passem por esse túbulo? Elas vão passar pelos túbulos de uma forma mais lenta, né? E aqui vai acontecer a absorção dessas substâncias, tá? Então, o processo de reabsorção dessas substâncias vai acontecer aqui, justamente nesse túbulo contorcido proximal. Então, no túbulo contorcido proximal, a gente vai ter um aumento, né? A gente vai ter a reabsorção das substâncias que foram filtradas ali pela cápsula de Bowman. Então a gente tem que praticamente 100% dos aminoácidos da glicose, eles vão ser reabsorvidos aqui nesse túbulo contorcido proximal, tá? E os íons, bicarbonato, enfim, as outras substâncias, aproximadamente 60 a 70%, tá? Então a gente tem reabsorção de substâncias, 100% dos aminoácidos e glicose, e mais ou menos 60 a 70% das outras substâncias. Tá? Então, por exemplo, sódio, cloreto, potássio, bicarbonato, enfim. Tá? E essas substâncias elas vão ser reabsorvidas para onde? Elas vão ser reabsorvidas para o sangue. Tá? Então, daqui a gente vai mandar essas substâncias reabsorvidas de volta para o sangue. Beleza? Então, aqui no túbulo contorcido proximal, a gente vai ter a reabsorção de substâncias que vão ser mandadas de volta para o sangue, para os capilares sanguíneos. Do túbulo contorcido proximal, a gente tem a continuação aqui, essas substâncias elas, que não foram absorvidas, elas vão passar pela alça de Henle. Tá? Na alça de Henle, a gente viu que a gente tem duas divisões, a descendente e a ascendente. Essa parte descendente da alça de Henle, ela é muito importante porque a gente vai ter uma grande quantidade de reabsorção de água, beleza? Então, na alça de Henle, a gente tem o que? A gente tem reabsorção de água, beleza? Então, a gente vai ter água sendo reabsorvida. E, né, já desse outro lado aqui, nessa parte da alça de Henle ascendente, a gente vai ter absorção de cloreto de sódio. Então, a gente vai ter reabsorção de Cl- e Na+, cloreto de sódio, tá? Então a gente pode colocar um Rzinho aqui, por quê? Porque aqui nessa alça de Henle a gente tem reabsorção, tanto na descendente quanto na ascendente. Na alça de Henle descendente, reabsorção de água, na ascendente, reabsorção de cloreto de sódio. E aqui no túbulo contorcido proximal, a gente também vai colocar um Rzinho de reabsorção, porque aqui que a gente tem a reabsorção da maior parte das substâncias. Né? Então, todos os aminoácidos e glicose são reabsorvidos aqui, mandados para o sangue, e 60 a 70% das outras substâncias também são reabsorvidas e mandadas para o sangue. Tá? O bicarbonato, essa concentração chega até 90%. Tá? Então, a gente pode dizer que até 90% do bicarbonato também é reabsorvido aqui nesse túbulo contorcido proximal. Beleza?
Então, seguindo aqui o caminho, passou pela alça de Henle, teve absorção de água e de cloreto de sódio, vai passar pelo tubo contorcido distal, tá? Aqui no túbulo contorcido distal, ele é o último túbulo por onde vai passar, né, essas substâncias antes de saírem do néfron lá pelo tubo coletor. Então, aqui no túbulo contorcido proximal, a gente vai ter mais um pouquinho de absorção de água e de sódio, tá? Então, se a gente for pensar, a maior parte, né, o que precisava realmente ser absorvido, já foi absorvido. Mas aqui a gente vai ter mais um pouquinho de absorção, cerca de 5%, né, da água e do sódio ali vão ser absorvidas nesse túbulo contorcido distal. E elas vão ser reabsorvidas e mandadas de volta para onde? Mandadas de volta para o sangue, beleza? Então, sempre que a gente tem a reabsorção, a gente tem que essas substâncias são mandadas de volta para o sangue, lá para os capilares. Então, aqui no túbulo contorcido distal, a gente também tem reabsorção. Aquilo que não foi absorvido, né, vai chegar no túbulo coletor, onde vai passar aqui pelo tubo coletor. Quais são essas substâncias, né, que geralmente não são absorvidas, que elas precisam realmente ser secretadas? Então, quando a gente fala em substâncias que precisam ser secretadas, a gente tem ali principalmente, né, a creatinina, que a gente já falou lá em cima também, creatinina, e também a ureia. Beleza? Então, a creatinina e a ureia, elas não são absorvidas no néfron. Por quê? Porque elas são tóxicas, elas precisam ser secretadas, eliminadas. Então, a creatinina e a ureia, elas vão passar aqui por esse túbulo coletor, né, juntamente com a água, né, claro, para a gente ter a formação da urina, a gente precisa de água também, tá? E outras substâncias também. Vão passar por esse túbulo coletor, vão ser mandadas lá para os cálices renais, dos cálices renais para a pelve renal, da pelve renal para o uréter, e do uréter elas vão ser excretadas, né? Então a gente tem do uréter vai para a bexiga, da bexiga para uretra, e aí é excretado, beleza? Então, basicamente, esse é o néfron, essas são as principais funções aí do néfron, tá? Vou falar só um pouquinho aqui sobre a urina, né? Então, em relação à urina, a concentração de substâncias na urina. Então, a gente tem que a urina, ela é formada por 95% de água, tá? Então, a maior parte da urina, obviamente, é água, né? Aí a gente tem mais 2% de ureia, né? Que é uma substância extremamente tóxica para o nosso organismo. E do restante, né, dos outros 3%, a gente tem ali uma divisão, né, entre creatinina e outras substâncias, tá? Como, por exemplo, íons, sódio, cloreto, sei lá, potássio, enfim, íons que estão em excesso. A gente tem outras substâncias também, tá? Então, só em relação aí à conformação da urina, né, ali, a gente tem que 95% de água, 2% de ureia, 3% de creatinina e outras substâncias, né, que geralmente são substâncias que estão em excesso, tá? Dando geralzão aqui sobre o néfron, de novo. Então, a gente tem a artéria renal, ela traz o sangue, né, ali, que vem do coração, né? Então esse sangue ele passa, ele entra no néfron através da arteríola aferente, que passa pelo glomérulo, né, leva esse sangue até o glomérulo. No glomérulo a gente tem muita pressão. Essa pressão faz com que esse sangue, né, com várias substâncias, entre ali na cápsula de Bowman. As substâncias que não entraram, né, o sangue que não conseguiu entrar, ele vai continuar aqui através dessa artéria eferente, vai passar ali, né, vai estar ao redor ali do néfron, tá, formando os capilares. As substâncias que entraram, elas vão ser filtradas aqui na cápsula de Bowman, né? Então essas substâncias filtradas, né, que passam pela cápsula de Bowman são principalmente água, aminoácidos, glicose e íons bicarbonato. Aí elas vão passar pelo túbulo contorcido proximal. No túbulo contorcido proximal a gente vai ter absorção de todos os aminoácidos e glicose, aproximadamente 90% do bicarbonato e 60 a 70% dos íons vão ser absorvidos aqui. Aquilo que não é absorvido aqui vai passar pela alça de Henle, né? Na parte descendente da alça de Henle, a gente vai ter absorção de água, e na alça ascendente, a gente vai ter absorção de cloreto de sódio. E essas substâncias, obviamente, elas são mandadas para o sangue, tá? Então a gente tem que a água é mandada para o sangue, o cloreto de sódio também é mandado para o sangue, ele através dos capilares.
As substâncias que não foram filtradas ainda, né, que não foram reabsorvidas, vão passar pelo túbulo contorcido distal, onde a gente vai ter mais um pouco de água e sódio sendo absorvidos, e essas substâncias que ainda não foram absorvidas, que são a creatinina e a ureia, elas vão ser eliminadas, né, junto com a água pelo túbulo coletor, tá? E aí a gente vai ter que do túbulo coletor, vai chegar lá nos cálices renais, pelve renal, ureter, bexiga, uretra, e vão ser excretadas em forma de urina. A gente tem a excreção em forma de urina, que é composta, né, aqui a gente viu, 90 por 95% de água, 2% de ureia, 3% de creatinina, mais outras substâncias. Beleza? Então, basicamente é isso sobre o néfron, né? Assim que o néfron funciona, é assim que ele faz, que ele mantém a homeostase, né? Então, resumão aí, basicamente, né? A gente viu que o sistema urinário ele é composto por rins, uréteres, bexiga e uretra, né? Ele tem as principais funções do sistema urinário. É a filtragem do sangue, a absorção de substâncias e a excreção de substâncias tóxicas, tá? E assim, através dessas ações, ele mantém a homeostase, né? Através do nosso equilíbrio eletrolítico, regulação do pH sanguíneo e também a regulação da pressão arterial, beleza? Então, é isso em relação ao sistema urinário.